Você sabe quem foi Joquebede? Então, hoje eu vou te contar a história incrível de fé e coragem dessa mulher. Olá, seja muito bem-vindo à série Mães da Bíblia. Esse é o canal Identidade para as Nações. Eu sou Maria e hoje eu vou te contar a história de Joquebede. Quem foi Joquebede? Joquebede foi a mãe de Moisés, que é um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia. Ele foi o responsável por escrever os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que também é conhecido como Torá, que são as leis dos judeus. Ele foi o libertador de Israel na época que eles passaram 430 anos de escravidão no Egito. Só que hoje a minha história não é sobre Moisés, mas sobre a mãe que cuidou dele e por que essa mulher foi tão incrível. Então, começando com a história. Ela se encontra no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, a partir do capítulo 2, onde começa contando a história de Joquebede, que estava grávida do seu marido, era o seu terceiro filho. Ela já tinha uma filha que se chamava Miriam e o seu filho que se chamava Arão. Só que aconteceu algo terrível nessa época. O faraó, o rei do Egito dessa época, estava com medo dos israelitas, do povo hebreu, porque eles estavam crescendo muito mais do que os próprios egípcios. Então, esse faraó ficou com medo de que algum reino inimigo viesse e os hebreus, como eles não eram servos, escravos ali do faraó, como os egípcios eram, né? Essa história se encontra ali no final de Gênesis, como José, que era um hebreu, conquistou todo o reino para o faraó e transformou todos os egípcios em servos de faraó, só que os hebreus não eram. Então, um faraó 400 anos antes começou a escravizar esse povo, um faraó que não conhecia José e a sua história, mas mesmo com toda essa escravidão e esse sofrimento, o povo hebreu não parava de multiplicar. Então, essa estratégia de escravizar os hebreus não estava funcionando. Então, qual foi a estratégia maravilhosa desse rei sem vergonha, assassino, corrupto? Foi matar os bebês dos hebreus. Só que, como eles queriam se aproveitar das mulheres e eles tinham medo dessa questão da força de guerra que vinha dos homens, o faraó disse às parteiras das hebreias: quando nascer uma menina, vocês deixem viver, e quando nascer um menino, vocês matem. Só que essas parteiras temeram a Deus. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 15, está escrito que Sifrá e Puá, que era o nome das parteiras hebreias, elas temeram a Deus e não mataram os filhos meninos dos hebreus. Então, o faraó chamou essas mulheres e elas, temendo, por suas vidas, disseram: então, faraó, as hebreias são muito mais fortes do que as egípcias, e quando nós chegamos à casa delas, elas já tiveram seus filhos. Então, a outra estratégia de Faraó foi que todas as mulheres hebreias que tivessem filhos homens deveriam jogar os seus filhos no rio Nilo para que os crocodilos comessem ou que eles morressem afogados. Só que Joquebede engravidou ali do seu terceiro filho. O outro filho, Arão, como era mais velho, ele não foi morto, Era ao nascer que isso deveria ser feito. E foi aquele decreto bem quando ela engravidou, tipo assim, o pior momento do planeta Terra para engravidar. Só que ela teve fé, ela não reclamou ali com Deus, não murmurou, porque, ai meu Deus, por que eu engravidei logo agora? Por que eu não engravidei antes? Por que eu não engravidei depois? Mas ela acreditou, ela creu que Deus ia fazer algo diferente com seu filho. Quando ela viu que era um menino, ela simplesmente não conseguiu obedecer esse decreto e escondeu ele por 3 meses. Só que não tinha mais como esconder o bebezinho. Então, o que ela fez? Bem, o faraó disse para colocar no rio Nilo, não disse? Ele disse. Então, eu vou obedecer a ele. Só que, ela usou de muita sabedoria, ela teve uma estratégia genial, com certeza vinda do alto por Deus. Ela creu que Deus ia fazer algo pelo seu filho proteger. Ela fez um cestinho de junco e passou ali betume e piche para que não infiltrasse água e colocou no rio Nilo.
A irmã de Moisés foi seguindo ele até que a princesa, filha desse faraó que estava matando os bebês, estava tomando banho no rio Nilo e escutou um choro de bebê. Então, quando viu o bebê, reconheceu que era um hebreu e se compadeceu dele. Então, Miriam, muito rapidamente, essa menina é inteligente, maravilhosa, incrível. Ela perguntou: a senhora quer que eu vá buscar uma ama de leite para cuidar do menino para você? E ela disse: vai. Então a menina foi e buscou a própria Joquebede, mãe de Moisés. E quando ela chegou diante da princesa, ela falou: olha, leva esse menino, cria para mim como se fosse teu filho, né? Mal sabia ela que era mesmo, que eu vou te pagar o salário e você não vai sentir falta de nada. Sim, ela conseguiu manter o filho vivo, salvou a vida do filho, foi a primeira assalariada da Bíblia. Ela recebeu salário, gente, para cuidar do próprio filho. Deus, ele não apenas salvou a vida do menino, ele ainda sustentou, tipo assim, será que esse menino não tinha um chamado especial? É claro que tinha, gente, é claro que tinha. Então, nos primeiros anos ali, Joquebede cuidou do menino. Não sei que nome ele tinha, porque é muito interessante ver que ali na Bíblia, né, nos primeiros anos ali, a criança era amamentada nesses tempos bíblicos ali por volta de 2, 3 anos. Então não se sabe exatamente quando, né, Joquebede devolveu o menino para a princesa. Imagina, gente, deve ter sido horrível dar o próprio filho ali para a princesa, mas enfim, foi a maneira que ela viu de salvar a vida do seu filho. Então ela devolveu. Talvez a princesa nunca tenha ficado sabendo que Moisés era filho realmente da Joquebede, só que nesses primeiros anos Joquebede conseguiu imprimir ali muito forte no coração de Moisés que ele pertencia ao povo hebreu e que algum dia ele salvaria o povo de Israel. Tanto que passa ali 40 anos, né, quando Moisés já tem 40 anos, ele se tornou um grande homem ali, né? Ele era um príncipe e ele estudou muito. Ele, imagina, gente, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia numa época que você saber ler e escrever era só para nobres e pessoas extremamente ricas da nobreza. E ele foi criado nesses costumes idólatras egípcios, mas mesmo assim ele não se corrompeu, né, nesse sentido. Só que, claro, ele tentou dar uma ajudinha para Deus, né? Ele sabia do seu chamado de ser o libertador de Israel, mas ele tentou fazer com a força do seu braço. No caso que ele matou um egípcio que estava maltratando um escravo hebreu, e aí o faraó foi tentar matar ele. Talvez esse faraó nunca tenha ido com a cara de Moisés, porque, né, ele era um hebreu, todo mundo sabia que ele era um hebreu, né? A princesa deve ter ido ali contra o próprio faraó, contra o próprio pai, porque na época ele estava mandando matar e a menina pega o menino como se fosse filho dela. Imagina a treta, caso de família que não deve ter dado, gente. Mas o caso é que ele fugiu, porque o faraó queria matar ele, né, por ele ter feito isso. No caso, ele estava levantando uma rebelião ali no povo hebreu, né? Ele já estava se colocando ali como um líder. Olha, gente, eu matei um egípcio porque ele estava maltratando um escravo hebreu. Então, ó, estou preparando uma revolução para libertar vocês. E Faraó se deu conta que ele estava fazendo isso e ele teve que fugir. Foi onde ele conheceu sua esposa, onde ele passou mais 40 anos no deserto criando ovelhas. E aí ele voltou, né? Que aí vem toda aquela história super famosa das 10 pragas do Egito, coisa e tal. Depois disso, não fala ali de Joquebede, né? Mas em algum momento ela faleceu, enfim. Só que é impressionante, gente. O que eu aprendo com a história de Joquebede? Joquebede foi uma mulher de muita fé, coragem, mas também ela foi astuta e teve muita sabedoria, porque se você olhar, ela olhou ali para a própria lei que o faraó tinha declarado sobre a vida das crianças hebreias e ela em nenhum momento descumpriu a lei. O faraó disse para colocar os meninos no Rio Nilo, ela colocou no Rio Nilo. Gente, é de explodir a cabeça. Cara, como ela teve esse raciocínio? Ela não precisou nem descumprir a lei de colocar o menino no rio. Claro, os crocodilos poderiam ter comido a criança, poderiam, Deus guardou. Talvez o cheiro daquele cesto, que não devia estar muito cheiroso, por causa do betume, por causa do piche, né? Mas o fato é que Deus guardou e ao mesmo tempo ela colocou lá a filha dela, ó, vai seguindo pra ver o que vai acontecer. Não deixe acontecer nada com a criança.
né? E a sabedoria. E dá pra perceber que essa mulher é muito sábia, porque a Miriam, uma criança, e teve toda essa estratégia, teve toda essa sabedoria. É porque a mulher ensinou muito bem os filhos, né? Porque o próprio Moisés, gente, ele ficou poucos anos ali junto com Joquebede e mesmo assim ele conservou no seu coração que ele era um hebreu e que ele tinha que resgatar o povo de Israel, como o primeiro homem ali que teve a oportunidade de se levantar, porque ele foi posto em um lugar alto ali, mesmo sendo um hebreu. Então, a história dessa mulher nos ensina a permanecer tendo fé, coragem, sabedoria na criação dos filhos e parabéns para todas as mães. E esse foi o primeiro vídeo da série Mães da Bíblia. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam dessa história da Joquebede e se inscrevam no canal se você ainda não foi inscrito. Tchau!